repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Morador de rua é morto a pedradas no bairro de Prazeres. Mulher assassina o companheiro a facadas na comunidade dos Coelhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado, 13 de outubro de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ligadinho o tempo todo aqui na Radional, repórter Marcos Freitas, o comissário Jorge dos Santos, o Roque Santeiro. Nas últimas 24 horas foram registrados 9 homicídios em Pernambuco, 9 assassinatos, sendo 6 no interior e 3 no Grande Recife. Este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 3.233 assassinatos, sendo 1.937 no interior e 1.296 no Grande Recife. Jefferson Batista de Araújo, um homem com 49 anos de idade, residente na Rua da Bênção, no córrego do Junipapo, na Macaxeira, foi agredido a pauladas pertinho da residência dele e suspeita um vizinho tal de Isaías. Os motivos não foram informados e a vítima foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Edileuza Maria da Silva, uma senhora com 56 anos, residente no sítio Pauleite, zona rural de São José do Egito, no interior do estado, foi atropelada por uma motocicleta de placa não fornecida e ficou bastante machucada, sendo trazida aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. Pai e 2 filhos foram executados a tiros de espingarda 12 no sítio Capricho, município de Gaci, estado de Alagoas. Sebastião José Severo e os filhos dele, Fabiano Porfírio Severo e Alexandre Porfírio Severo, eram acusados de assassinar a tiros em Garanhuns, no agreste do estado, o sargento da Polícia Militar José Adeildo dos Santos. O pai Sebastião ainda estava com as mãos amarradas. A polícia vai investigar uma possível vingança. O trabalhador rural Cícero Pedro Romão, com 28 anos de idade, foi baleado pertinho da residência dele na travessa da rua Ayrton Senna, no distrito de Serrolândia, em Ipubi, no sertão do estado, por elementos desconhecidos. Levado para o hospital local, Cícero Pedro Romão não resistiu aos ferimentos e faleceu. Sandoval Bezerra dos Santos, de 30 anos, residente na Avenida Amélia Cavalcante, em Buíque, no sertão do estado, foi encontrado morto a golpes de faca peixeira, já em estado de decomposição, próximo a um campo por trás do SESI, no bairro Frei Damião, lá em Buíque. A polícia está investigando o caso. Marcelo Avelino Ramos, de 25 anos de idade, este foi baleado na própria residência, localizada na Rua M, zona rural de Petrolina, no sertão do estado, por 2 homens no carro não identificado. Os criminosos mataram Marcelo Avelino Ramos e ainda feriram a mãe dele, Iraci Félix Avelino Ramos, de 57 anos de idade, que foi socorrida no hospital local. Francisco Antônio Feliciano de Souza, 47 anos de idade, residente no sítio Pitombeira, em Cumaru, no agreste do estado, foi agredido com golpes de faca peixeira num parque de diversões lá em Cumaru, por um elemento desconhecido. Foi uma briga lá e o Francisco Antônio Feliciano de Souza foi socorrido no hospital de Limoeiro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O ex-presidiário Luiz Henrique Amorim do Nascimento, um homem com 40 anos de idade, residente na rua Princesa Isabel, em São José do Egito, no sertão do estado, foi assassinado pertinho da residência dele com vários disparos de arma de fogo por elementos desconhecidos, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupércio Nunes, o subtenente Vicente Joaquim da Silva, o sargento Joaquim Laranjeira Lima, o funcionário Manuel Antônio da Silva e a pensionista Inácia Adélia Cardoso. Durante as últimas 24 horas foram registrados 6 assaltos a ônibus, 6 coletivos assaltados, 2 deles do segmento BRT. Por volta das 4h30 da tarde de ontem, foi na BR-101 Sul, pertinho da Vitarela, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ônibus da Veracruz, que fazia a linha de Porto de Galinhas, foi o alvo. Por volta das 3h38 da tarde, no bairro do Salgadinho, Olinda, um BRT assaltado, ele fazia a linha pela Ópera Silveira, prefeitura da cidade do Recife. Por volta das 5h10 da tarde, foi na Avenida Sul, bairro de São José.
que um ônibus da empresa São Judas Tadeu foi assaltado. Ele fazia a linha Cabo Cais de Santa Rita e só os usuários roubados. Por volta das 7h30 da noite, nas proximidades da Academia da Cidade e Comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, ônibus da Caxangá foi atacado e os marginais roubaram os pertences dos passageiros. O coletivo fazia a linha 2 Unidos Derby. Por volta de 1h30 da tarde, na PA15, no bairro dos Butrins de Olinda, outro BRT foi atacado pelos marginais. O ônibus fazia a linha PA15, Prefeitura da cidade do Recife. E por volta das 7h da noite, foi nas proximidades do Nascedouro de Peixinhos que um ônibus da Caxangá, linha Teixamba Príncipe, foi alvo dos criminosos que roubaram os pertences dos usuários. Portanto, foram 6 assaltos a ônibus nas últimas 24 horas. Este mês de outubro, já foram registrados 81 assaltos a coletivos e do dia 1º de janeiro até agora, este ano no estado, foram registrados 1.983 assaltos a coletivos. Morador de rua é morto a pedradas no bairro de Prazeres. Mulher assassina o companheiro a facadas na comunidade dos Coelhos. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Tentativa de homicídio contra a administradora Caminho do Mercado da Madalena é um mistério para a polícia. A notícia com a repórter Bruna de Oliveira. Recebeu alta médica do Hospital da Restauração o administrador de empresas Vitor Hugo Albuquerque, de 27 anos, que foi baleado na saída de um bar no bairro do Espinheiro, zona norte do Recife. Vitor estava a caminho do Mercado da Madalena, que fica a cerca de 3 quilômetros do bar, com um amigo, o biomédico Roberto Pimentel, de 28 anos, quando os dois foram surpreendidos pelo tiro efetuado nas costas do administrador. Segundo o amigo de Vitor, um taxista teria aproximado o carro deles e efetuado apenas um disparo. O disparo atingiu as costas de Vitor. O biomédico não sabe o que motivou o crime, mas não descarta a hipótese de intolerância política. A gente ouviu um disparo e quando olhou para trás era um taxista num carro Voyage branco, e ao escutar esse disparo, as costas dele estavam completamente ensanguentadas. Então, no primeiro momento eu tentei estancar o sangue e trouxe ele aqui para o Hospital da Restauração, mas a gente não sabe por qual motivo isso aconteceu. Não sei se foi alguma questão partidária, que hoje em dia tá Bolsonaro, Haddad, alguma coisa, não sei. Não teve nenhuma briga no bar anteriormente, nada. No entanto, Roberto Pimentel lembra que ele e o amigo não estavam utilizando nada que apontasse o posicionamento político de Vitor. Como a gente estava caminhando do barzinho para o Mercado da Madalena, que era para tomar café da manhã, e como a gente estava suando, ele estava sem a blusa, na verdade. Então, não tinha nenhuma cor para dar a entender que era alguma questão partidária, alguma coisa, nada. Logo após o crime, o atirador fugiu. Os jovens foram encaminhados para o Hospital da Restauração. Uma equipe de policiais do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve no HR. Em nota, a Polícia Civil informa que abriu inquérito para investigar a autoria e motivação, que até então é desconhecida. Rádio Jornal, Comando Geral, fim de semana. De plantão de ontem para hoje aqui no Hospital da Restauração, no posto policial, o comissário Jurandir Paz, o Juba, Patrimônio Vivo do Córrego Zé Grande. Rádio Jornal. José Roberto da Silva Nascimento, de 29 anos. Ele morreu num acidente de motocicleta pertinho dos Correios, em Santa Cruz do Capibaribe, tendo sido ainda levado para a UPA local. Rafael Alves de Holanda, 28 anos de idade. Este morreu num acidente do trabalho numa fábrica da Asa Indústria e Comércio, que fica no bairro de Afogados. Ele havia sido atingido na cabeça por um cabo de aço que sustentava um dos portões da empresa. Ele trabalhava como operador de empilhadeira de produtos e o corpo foi encaminhado ao IML. Um rapaz foi assassinado a facada do lote 56 em Jaboatão Velho, no Jaboatão dos Guararapes, mas ainda não dispomos de mais detalhes. Jonas Marinho da Silva, de 27 anos de idade, residente em Ribeirão, na Mata Sul do estado, foi baleado lá por elementos desconhecidos e trazido aqui para Recife, para o HR, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. O corpo dele está sendo removido para o IML por Felipe de Água Fria, funcionário do necrotério aqui do Hospital da Restauração. Olha, minha gente, faleceu aqui no HR Edinaldo da Silva, 68 anos de idade. Ele foi trazido do bairro Bonfim, na cidade de Igaraçu. Estava internado aqui no HR, não resistiu e faleceu.
Adriano José da Silva, de 35 anos, residente na rua Olímpio Costa, no bairro de Areias, foi agredido brutalmente pertinho da residência dele por desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Cleodete Camilo da Silva, 66 anos, residente na rua Arco Verde, no bairro da Estância, foi agredida a socos e pontapés, ninguém informou por quem ou por quê. Ela foi levada para a Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura, e de lá removida aqui para o HR. Isabelle Damásio da Silva, 27 anos, residente na rua Manuel Alves de Lima, no bairro de Campo Grande, foi alvejada a bala pertinho da residência dela num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Luan Cleiton Mendes Costa, 22 anos, residente na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, foi brutalmente espancado. Após um sequestro, teria sido vítima de um sequestro relâmpago, foi espancado, levado para a UPA, unidade de pronto atendimento em Paulista, e de lá removido aqui para o HR. Geise Kelly do Nascimento Silva, 18 anos, residente na Avenida Antônio da Costa Azevedo, em Peixinhos, Olinda, sofreu fraturas expostas após soltar fogos de artifício. Ela foi socorrida na emergência aqui do Hospital da Restauração. Sanderson Máximo da Silva, de 45 anos, residente na rua Josefa Cavalcante Barros, no Sítio Novo, em Olinda, foi alvejado a bala pertinho da residência dele por desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Josenildo Nazário de Oliveira Júnior, 19 anos de idade, residente na Rua Nova, no Sítio do Meio, em Vitória de Santo Antão, foi baleado por desconhecidos e trazido aqui para o HR. Gilvan de Melo Veracruz, 60 anos, residente na rua Rio Mochotó, no bairro do Ibura. Ele sofreu um ferimento na região cervical por uma linha de cerol. Olha aí, mais um fato, acidente com linha de cerol de uma pipa, se aconteceu próximo à comunidade dos Milagres, lá no Ibura. E ele, Gilvan Melo Veracruz, encontra-se aqui no HR. Jonas Marinho da Silva, 27 anos, residente na Vila Aripibu, em Ribeirão, foi alvejado a bala por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Marcelo Lira Garcia, de 30 anos, residente na rua Sucupira, no bairro da Iputinga, ele foi alvejado por um balaço no local de trabalho naquele bairro e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Eric Ventura Carneiro, de 20 anos, residente na rua José Vieira de Barros, no centro, em Toritama, foi alvejado a bala por desconhecidos e trazido aqui para Recife, para o HR. Jonatas Oséias Dias da Silva, 18 anos, residente na rua C, na Coab, em Jaboatão dos Guararapes, foi alvejado a bala por desconhecidos e encontra-se internado aqui no HR. Jamerson da Silva Cabral, 26 anos, residente na rua da Bananeira, em Caixa d'Água, Olinda. Ele foi agredido a faca por elemento desconhecido. O fato aconteceu perto da casa dele e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Morador de rua é morto a pedradas no bairro de Prazeres. Severino José dos Santos, um homem com 50 anos de idade, morador de rua. Ele foi agredido a pedradas e ficou com o rosto desfigurado, agonizando na Rua Colorado, no Mercado Velho de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Imbiribeira, ele já chegou sem vida. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. E atenção! Mulher assassina o companheiro a facadas na comunidade dos Coelhos. O crime aconteceu ontem por volta das 11 horas da noite. A vítima é Everson Emanuel da Silva Santana, 28 anos de idade, residente na rua Tarumirim, que fica na comunidade dos Coelhos, na Boa Vista, na casa número 12. Ele se envolveu numa briga com a companheira dele, Rafaela Costa de Menezes. Durante essa confusão, Rafaela, desferiu vários golpes nele, fugindo em seguida. Everson Emanuel da Silva Santana foi trazido aqui para o Hospital da Restauração, mas já chegou sem vida. O corpo dele está sendo removido para o Instituto de Medicina Legal por Felipe de Água Fria, funcionário do necrotério aqui do Hospital da Restauração. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.